esse assunto que eu acabei de falar, ele influenciou diretamente os negócios com trigo, com milho e com o complexo soja na Bolsa de Chicago. O outro fator que podemos destacar está ligado ao clima. E é por isso que nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Aaron Edwards, que participa conosco do Agricultura BR. Obrigado, Aaron. Aaron, essa é uma semana muito complicada, né, para falar os efeitos, né? Nós tivemos vários eventos que acabaram chocando com os negócios no mundo todo. Como é que você resume o estado das coisas pensando em Europa, pensando em Estados Unidos, chuva sobre cinturão agrícola? O que a gente pode pensar a respeito do assunto, Aaron? Boa tarde. Boa tarde. Não faltou notícias essa semana, como você bem destacou. E para mim tem duas conversas que são importantes. Nós precisamos falar sobre as notícias, mas também observar muito como que os preços estão reagindo. Então, em relação às notícias, será que semana que vem vai intensificar mais a guerra ou não? Será que as chuvas previstas para a semana que vem vão chegar ou não? Então, essas notícias, no curto prazo, nós ainda temos incertezas e incertezas consideráveis. Então, a volatilidade deve continuar para cima ou para baixo no preço nesse curto prazo. Nós ainda temos risco climático, especialmente sobre a soja aqui nos Estados Unidos, mas milho também podendo ser afetado por mais 2 a 4 semanas, mais risco na soja que no milho. Mas falando em movimentação de preço de um pouquinho mais de longo prazo, acho que tem algumas análises e algumas ponderações que são importantes. Muito bem, nós vimos reações, pelo menos de impacto inicial, de valores mais elevados para a soja e nos fundamentos do mercado, um entendimento de que em algum momento o Departamento de Agricultura norte-americano vai ter que considerar uma produtividade menor também. E isso trouxe, em algum aspecto, um mercado mais otimista, dá para dizer isso, Aaron? Com certeza, essas notícias têm trazido uma boa recuperação de preço. Falando das 3 commodities, soja, milho e trigo, depois eu posso falar um pouquinho sobre a pecuária, mas falando sobre a soja, nós ainda temos risco climático pela frente. Eu concordo que o USDA precisa reduzir os números de produtividade, eles mantiveram no relatório de julho, no dia 12, precisam reduzir, a área foi reduzida no relatório de 30 de junho, então a produtividade de soja precisa reduzir, mas o ponto para mim que merece destaque do preço de soja em Chicago foi necessário uma intensificação da guerra e um risco climático considerável para a soja para nós retomarmos o patamar de preço de safra nova em Chicago que estava em fevereiro. E isso, para mim, merece uma ponderação. Não é que nós estamos tendo uma tendência altista violenta, nós estamos tendo uma recuperação de preços que conseguiu retomar o patamar de preço de antes esse ano, aquela famosa recuperação em V. E olhando para o futuro, o único lugar que tem soja disponível hoje é o Brasil. Daqui a 1 ou 2 meses, os Estados Unidos vai ter uma safra, embora uma safra menor, e se o Brasil e a Argentina produzirem em El Niño uma safra similar ou maior no Brasil e uma safra normal para a Argentina, não a quebra de safra do ano passado, ano que vem o mundo vai estar com a maior oferta de soja da história. Então esse para mim é o prisma que você tem que olhar no longo prazo. Você tem que falar, olha, nós tivemos uma boa recuperação na soja, com todas essas notícias altistas, talvez tenha mais uma pernada para cima, mas no longo prazo, será que o que eu faço estrategicamente para minha fazenda se realmente vai ter safras grandes em anos de El Niño, que é o normal? E Aaron, você lembrou muito bem, nós tivemos a participação de alguns meteorologistas durante essa semana e todos eles apontam uma expectativa muito melhor para a Argentina, para o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, para o Sul de uma maneira geral, na produção sul-americana. E um aspecto que é interessante, Aaron, é que nós devemos inclusive encerrar o ano
com talvez um pouco mais de procura por soja brasileira, já que os Estados Unidos devem ter realmente uma safra menor. E tudo isso ocorre no momento que o produtor define a nova safra. Tomada de crédito, como que ele vai financiar, isso representa endividamento de um jeito ou de outro, se ele vai fazer barter, o que você diria para esse produtor que está debruçado sobre as contas, vendo o que ele tem para vender, os preços que ele tem a praticar e as projeções também para a próxima campanha? É uma excelente pergunta. Então, o produtor tem custos. Se ele faz um financiamento em reais, esse financiamento é em reais, então a dívida dele é real. Agora, se ele faz um barter, uma operação de algum tipo de troca por insumos, essencialmente, se é um insumo importado, é em dólar. Então, em dólar, para a safra nova, nós estamos no parâmetro de preços praticamente maior de 2023 ou bem próximo. E para mim não é gestão de negócio. Se você tem um preço que é um dos maiores preços de todo 2023 para a safra nova, em dólar, você tem compromissos em dólar e você consegue fechar um barter rentável, fechar uma operação rentável, está esperando o quê? Está esperando 30 pontos de alta a mais em Chicago, 50 pontos? Está esperando o quê para travar? Nós temos risco climático, temos intensificação de guerra, tem rentabilidade em dólar, muito provavelmente, né? Tem que fazer os cálculos. Então, qual que é a oportunidade de mercado que você está esperando? Uma quebra de safra no Brasil, talvez? Menos provável em ano de El Niño. Então, esse para mim é o momento para compromissos de safra nova em dólar. É muito interessante esse momento. Para a soja disponível, tem que lembrar, temos visto uma boa recuperação, de forma geral o patamar de preço está no maior patamar desde maio, e eu acho que o prêmio ainda vai ajudar quem tem essa soja disponível, porque a verdade é que não tem muita soja disponível e essa recuperação toda é mais provável que seja na chegada da próxima safra brasileira, então talvez ainda tenham algumas oportunidades nesse mercado de soja disponível nos próximos 3 a 6 meses. Mas certamente, na minha opinião, nós estamos em uma transição de um mercado altista, um bull market, para um bear market. Essas transições sempre têm grandes oscilações e a recuperação que nós estamos vendo, na minha opinião, é uma movimentação altista em um mercado baixista. Então, se concordar com isso, a forma de gerir é ser mais agressivo e mais rápido nas vendas.